Lucas Moura tá fora da temporada. O camisa 7 do São Paulo teve uma lesão no popular tendão de Aquiles e por conta disso ele não deve atuar mais em 2026. Logo com 20 minutos de jogo, né, o Lucas Moura, inclusive, a expectativa era dele ir para o banco de reservas, como a gente trouxe. Até do que eu tinha de informação, ele jogaria pelo menos uns 20 minutos só, entraria numa etapa final, mas o Roger Machado colocou ele até antes durante a partida, tirou o Cauli para colocar o Lucas. Até acho que o Lucas até entrou bem, estava, né, ajudando, articulando e tudo mais. Só que aí ele teve essa infelicidade, foi sozinho, né, não foi nem o choque. No momento ali que ele vai colocar o pé de fato no chão, há essa ruptura. E aí, em um primeiro momento, todo mundo ficou, né? Pô, é tornozelo, é tendão e tudo. E aí a gente conversando com algumas pessoas do São Paulo, inclusive tudo eu detalhei lá nos membros do canal. E logo depois, antes do anúncio por parte do São Paulo da ruptura total, eu trouxe que era o pré-diagnóstico, né? O que as pessoas ali. Porque quando tá ali no vestiário, os médicos sabem, né? Os médicos vivem o dia a dia do clube, olham ali e falam, pô, isso aqui tá com cara de rompimento de tendão. E aí do que a gente teve de informação, a gente, ó, parece que é ruptura total mesmo e tal. Aí já se começou a falar sobre isso. E aí, logo depois, ali, o Lucas, inclusive, ele saiu chorando, né? Carregado pelo Dória até o vestiário. Logo depois, ali da partida, ele foi encaminhado ao Albert Einstein, realizou os exames de imagem que acabaram realmente diagnosticando aí essa ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita, o popular tendão de Aquiles. Ele passará por cirurgia para correção já nesta segunda-feira, lá mesmo no Albert Einstein, tá? E aí o São Paulo até fez um comunicado desejando melhoras para o camisa 7. Esse tipo de lesão ele leva até um ano para se curar, tá? O São Paulo trabalha com um prazo mínimo de 6 meses e é um prazo meio que realmente é de 6 a 12 meses. Não dá muito para você ter uma margem tão menor do que isso. Mas conversando com algumas pessoas é que normalmente a média mesmo é de você ficar ali mais ou menos um ano, porque em um ano tem toda a possibilidade ali de você se recuperar, estar disponível e tudo mais. Então, Lucas Moura está fora da temporada e é uma pena, né? É uma pena, de fato, é uma pena, porque não dá para não ficar triste com toda essa situação. Com essa lesão do Lucas, muita gente já começa a criar várias especulações, né? Renova ou não renova o contrato, ele vai se aposentar, ele não sei o quê. Eu acho que até a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque foi tudo um baque muito grande e as pessoas às vezes esquecem do lado do atleta, né? Porque assim, o Lucas ele passou por vários problemas físicos em 2025, conseguiu voltar, estava numa pegada legal, aí vem essa lesão na costela, para de novo, volta, estava dentro do jogo, estava conseguindo, né, jogar relativamente bem. Aí tem essa agora do tendão, que vai ficar até um ano fora. E aí as pessoas, pessoas, por exemplo, os membros do canal já mandando, pô, tô vendo aqui que o pessoal tá falando que ele tá coxando para, que vai renovar, que não sei o que, ele tem que abrir mão do salário. Gente, a gente não está falando nem. A gente está falando em bem menos do que 24 horas do acontecido. O Lucas ele tá abalado, ele tá muito triste com tudo isso. Sabe? O Lucas ele tem a sua fé, inclusive, ele é muito forte na sua fé, ele tem a sua crença, mas mesmo assim ele não está suscetível a não ficar triste. Ele é um cara que crê, ele é um cara que sempre pensa pelo lado bom das coisas, mas ele também é ser humano e acaba se sujeitando a ficar triste em alguns momentos. Então imagina como é que está a cabeça do Lucas nesse momento. Até agora o Lucas não parou para pensar do que vai ser para frente, ele ainda está abalado com o que aconteceu. E isso é informação, conversando ali com algumas pessoas próximas ao atleta, algumas pessoas que estavam ali também no vestiário. Então ainda é algo muito precoce para a gente tomar qualquer decisão. Fato é que, com essa lesão, o São Paulo vai ter que, em um primeiro momento, possivelmente o Lucas tem 33 anos ainda, né? Talvez ele queira ainda passar por isso e para voltar a jogar. Obrigatoriamente o São Paulo tem que renovar o contrato dele até o término da recuperação, tá? Isso é lei. Então, ele vai, se ele for ficar mesmo, se ele for querer, não, vamos passar por isso, é mais uma prova, vamos passar, eu ainda quero jogar,
e é possivelmente o que deve acontecer. Ele vai fazer a recuperação, vai ter que renovar com o São Paulo. O São Paulo é obrigado a renovar até o término da recuperação. E aí, os próximos passos ainda, obviamente, não foram debatidos, não foram conversados, não tem o que falar ainda. É mais realmente focar nessa recuperação. Mas, como estamos no mês 5 e se a recuperação realmente durar de 8 a 12 meses, o São Paulo é obrigado a renovar esse contrato com o Lucas Moura por conta do tempo de recuperação. Se um atleta se machuca e o contrato está vencendo, ele tem que renovar até o término da recuperação. Aí se o Lucas vai abrir mão, não vai abrir mão, aí já é um outros 500, mas fato é que não se foi conversado sobre isso ainda e caso ele queira permanecer, caso ele queira, né, se recuperar para voltar a jogar em alto nível, também tem essa situação. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O São Paulo era fato que antes da lesão, o São Paulo queria renovação com o Lucas que deu uma segurada nessa renovação muito porque ele queria estar dentro de campo, ele queria ajudar primeiro em campo para depois ele entender e ter esse diagnóstico até do que ponto ele pode ajudar o São Paulo. Então ele queria, né, ter essa, entre aspas, prova do campo e infelizmente não conseguiu. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham de toda essa situação do Lucas Moura. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Desde já, uma plena recuperação para o Lucas Moura, que ele consiga voltar, eu não diria nem voltar a jogar, acho que fazer ali o que ele entende de melhor para ele, para a família dele. Desejo tudo de bom aí para o Lucas Moura, tá? Aproveitando que a gente está falando sobre lesões, além do Lucas, né, o Lucas Ramon e o Alan Franco também tiveram ali lesões durante a partida, né? O Lucas Ramon, ele teve um lance bonito até de cabeça, né, que ele tentou ali o cabeceio, o Léo Vieira, que inclusive fez uma boa partida, o goleiro do Bahia. Poucas pessoas falam quanto o Léo Vieira fez um bom jogo, né, com a camisa do Bahia lá em Bragança, ele inclusive que é revelado pelo São Paulo. O Lucas Ramon deu o cabeceio, depois no rebote ele tentou ali meio que uma meia bicicleta, meio voleio, e aí ele ficou no chão, e aí o pré-diagnóstico é de um possível estiramento na panturrilha esquerda. Então, se acaso se confirme também essa lesão, ele teria que parar ali por um tempinho até retornar. Não é uma lesão grave, é uma lesão ali, né, que vai fazer com que ele pare ali algumas semaninhas, mas, né, nesse momento da temporada que os jogos são somente até o dia 31 deste mês, a gente, né, fica ali meio que receoso porque são muitos jogos encavalados, ele pode acabar perdendo até o restante desses jogos até a pausa da Copa do Mundo, a depender da gravidade do grau desse possível estiramento. Mas ele será reavaliado hoje, passará por exames. O do Lucas, por ser algo mais grave, já foi lá realmente fazer os exames. O Lucas Ramon, ele vai fazer todo esse trabalho nessa segunda-feira para entender de fato qual que é a lesão e até ver quais seriam os próximos passos ali. O Alan Franco ele saiu com dor no adutor esquerdo, ele será reavaliado. Em um primeiro momento, né, o pré-diagnóstico é de que ele só tem dores no local, ele só estava realmente sentindo um incômodo. Não houve ali algo mais grave, pelo menos por hora. Então vamos aguardar também. Fato é que o São Paulo vai remendado aí para esse confronto contra o Ings, né? Vai Cédric Soares, o Mike tá com dores também, não tá treinando. Você só vai ter Cédric e Igor Felisberto para lateral direita. E para a zaga, só o Alan Franco não se recuperar e nem o Rafael Toló, que também tá com dores na panturrilha. Como é que você vai montar esse sistema defensivo contra o Ings? Vai jogar com 2 canhotos? Porque só tem Dória e Osório de opções. O que você vai fazer? Vai colocar uns 3 zagueiros ali? Colocar o Negruti improvisado de zagueiro pela direita para tentar fazer alguma coisa ali? O Dória centralizado e o Sabino na esquerda? Enfim, fato é que o São Paulo vai definhando fisicamente, vai definhando numa reta importante da temporada. Esse time do Crespo, antes, e eu falei até, teve até no Instagram, eu falei, cara, o time do Crespo não se lesionava. Aí é óbvio que eu tô falando desse ano, mas tem gente que tem uma dificuldade de entender o comentário, o raciocínio. Ah, o time do ano passado, eu falei desse ano, é óbvio que ano passado, pô, mas esse ano o time do Crespo não se lesionava, né? Foi feito um trabalho ali, não sei até que ponto também os treinamentos, a preparação física tem a ver, mas o time do Crespo não se lesionava como esse de agora. Enfim,
mas o São Paulo que vai definhando nesse momento importante da temporada. Vamos aguardar e torcer para que Lucas Ramon e Alan Franco não tenham nada mais grave. A classificação do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está em 4º lugar nesse momento. Mesmo com os resultados do domingo, mesmo com o empate, São Paulo se mantém no G4. São Paulo que, né, nos últimos 4 jogos fez somente 4 pontos no campeonato, mas mesmo assim, como tinha uma gordurinha ali no campeonato, acabou ficando ainda no G4. O problema é que o Atlético Paranaense encostou, está com 23, o Bahia tem 22 e tem um jogo a menos, o Bragantino está com 20, e aí já vem Curitiba, Vitória, Botafogo, Atlético Mineiro, todo mundo ainda com uma larga vantagem considerável ali que o São Paulo tem. O São Paulo, caso tivesse vencido, iria para 26, né? E aí ficaria ali ao lado do Fluminense ali com 26 pontos. Em termos de tabela, o São Paulo está numa situação ok, né? 4º lugar era o que a gente sempre queria que o São Paulo sempre ficasse por ali, sempre ficasse mais ou menos nessa função. O problema é que os 2 próximos jogos do São Paulo são fora de casa e contra adversários fortes. São Paulo no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 10, enfrenta o Corinthians na Neoquímica e depois enfrenta o Fluminense no Maracanã. Então são jogos difíceis, o Corinthians não chega ainda a ser um confronto direto, porque o Corinthians ainda está lá embaixo, o Corinthians está em 17º, está abrindo a zona de rebaixamento com 15 pontos, mas é um clássico, o Diniz acabou de chegar, está arrumando o time, e o Fluminense é um confronto direto, né? A depender aí, se você consegue uma vitória em Itaquera, você pode ir para o confronto direto contra o Fluminense e até, quem sabe, passar o Fluminense e tudo mais, mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e torcer. O que nos resta é torcer para que o São Paulo consiga um bom resultado, tá? Vamos falar sobre diretoria e sobre o zagueiro. O Lucas Miranda, filho do Miranda, né, o Miranda, ídolo de São Paulo, zagueiro e tudo mais, multicampeão, ele assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe, tá? O jogador ele é capitão desde o sub-11. Internamente, muito se fala sobre a liderança que ele tem, sobre a personalidade que ele tem. Ele também frequenta algumas categorias de base da seleção brasileira. Ele atualmente está no sub-17, tem 16 anos e é visto como uma promessa do clube nos próximos anos, tá? Então ele tem sido um jogador que tem se maturado, um jogador que começa realmente a ter um protagonismo dentro do sub-17. Então, com 16 anos, ele ainda tem pelo menos mais 1, 2 anos ali para ficar ainda nas categorias de base antes de, quem sabe, se tornar titular do sub-20, a não ser que ele tenha ali alguma ascensão meteórica. Mas o jogador agora tem o seu primeiro contrato profissional, primeiro contrato de 3 anos, e aí surge aí como uma possibilidade. Já pensou? O Lucas Miranda, o Mirandinha, Lucas Miranda sendo protagonista também, sendo uma cria de Cotia. Quero saber a sua opinião nos comentários, se você já viu algum jogo dele também. Fala-se muito bem do Lucas internamente, tá? Fala-se muito bem mesmo lá em Cotia. Para fechar, a diretoria do São Paulo não diria que gostou do resultado, mas entendeu o resultado contra o Bahia, tá? Nas conversas que a gente teve, internamente foi-se falado que o Bahia era um grande adversário, era se encarado como um confronto direto essa partida, dada a importância, foi o contra o Milionários, onde o time acabou ficando somente com reservas e 7 jogadores acabaram nem viajando, inclusive lá para a Colômbia. Então eles encaravam esse jogo com muita importância e obviamente queriam um resultado. Até uma aspa, né? Tava tudo perfeito até o último minuto do jogo, porque o São Paulo estava com um jogador a menos, que foi o Lucas, que saiu lesionado, e a gente já tinha feito as 5 substituições. O Alan Franco também, né, se matando dentro de campo, fatalmente sem condições de jogo, mas estava ali tentando fazer o máximo possível. E no último lance ali na falha do Rafael, o São Paulo acabou cedendo o empate. Mas mesmo assim, na visão da diretoria, mesmo por todo esse contexto, não foi o resultado comemorado, mas não foi o pior dos mundos. Por ser um adversário difícil, por ser um adversário complicado, um adversário que teve durante o jogo a possibilidade de jogar com um jogador a mais. O São Paulo até tentou segurar o jogo, o Caleri ali, o Arthur tentaram ao máximo segurar o jogo, só que na visão da diretoria não foi o resultado ruim, mas é óbvio que o resultado de vitória era o melhor dos mundos nesse momento. Então a diretoria
obviamente, respalda ainda o Roger Machado, não se conversa absolutamente nada nesse quesito para a saída do treinador. Só que agora começa uma segunda etapa, porque a diretoria tinha feito com o Roger um planejamento até o jogo contra o Bahia. E aí agora, nessa segunda-feira, numa tradicional reunião, né, que eles fazem ali entre eles já vão fazer o planejamento para os próximos jogos. A ideia do que eu soube de apuração é deles fazerem o planejamento até o jogo contra o Fluminense. Planejamento não é discutir permanência de técnico, é eles resolverem, contra o Ings aí, a gente estava pleiteando ir com os reservas, mas pela situação da tabela, pelos lesionados, e aí, o que a gente faz? A gente, leva o Sabino para esse jogo, que é o único zagueiro que a gente tem, ou a gente faz alguma outra coisa. Agora com as lesões, para essa semana, vamos subir o Isaac? Vamos deixar o Isaac aqui treinando para ele completar o treino? E aí, para o confronto contra o Corinthians, o que a gente faz? Se a gente vai com titular contra o Ings, contra o Corinthians, no clássico a gente vai com reserva, mas aí a gente vai tomar pau da torcida se a gente for num clássico com os reservas. Então vamos contra o Ings, contra os reservas, e vamos contra o Corinthians, os titulares, mas aí depois tem um confronto contra o Juventude e contra o Fluminense. E aí, o que a gente faz? Vai com os reservas agora, segura um pouco, deixa eles se recuperando, e contra o Corinthians, o Juventude e contra o Flu, a gente vai com titulares, mas aí depois tem o Botafogo, ou depois tem o Milionários, aí a gente vai com reservas de novo, a depender do resultado contra o Ings. Então, são esses planejamentos que serão feitos, né? São essas conversas que serão feitas pela diretoria, muito provavelmente já nessa segunda-feira. Que o Roger tá claro. A impressão que dá é que ele não manda em nada, né? Quem continua mandando é Caleri, Luciano. Tem uns ali, né, que dá pra perceber em campo que o time é deles, que as decisões são deles, que as escolhas são deles. Então isso e eu acho que esse comportamento na derrota do Luciano, do Caleri, do Lucas, eu acho que mandar demais, eu acho que acaba dando uma birra, eu acho que acaba dando uma raiva, né? Eu acho que isso desgasta quando você vê jogador mandando em um cenário que não ganha, em um cenário emergencial do clube, né? Que a diretoria, claro, fez isso de forma proposital pra nós ficarmos nessa guerra, nesse loop de discursos para distrair o interesse maior deles, né? Que é de fazer shows, que é de gastar 30 milhões com jogadores como Cauli, Juliano Galopo, comprar jogadores como Eric, Michel Araújo e emprestar. Então é muito triste o que tá acontecendo com o São Paulo. E aí o São Paulo está para perder o Dorival, né? De novo o São Paulo está para perder o Dorival com toda essa palhaçada envolvendo o Roger Machado. Acho que o Roger Machado ainda não teve nem o tempo aceitável, mas também não acredito no trabalho, não acho que o Roger Machado deveria ter vindo, deveria contratar o Dorival. Só que, perdendo o Dorival, São Paulo podia contratar o Marcelo Gallardo aí. Eu vejo muitos falando, né, de técnico gringo, o argentino inclusive, contrata o Gallardo. Ah, Tidico, não tem dinheiro. Tem muito. Vai pagar quase 2 milhões pro Caleri, se renovar com o Lucas quase 2 milhões, Luciano sei lá quanto ganha, Roger Machado parece ganhar 1, né, o cara tava desempregado, ganha 1, multa de 2. Saiu agora, eu inclusive tava na live com o Juba, eu não sabia disso. Falam, tem uma notícia aí de que tem uma multa pra demissão do Rui Costa, sabe de quanto? 5 milhões pra demitir o Rui Costa, um cara que já deveria ter sido demitido há muito tempo. Então dinheiro obviamente tem pra trazer o Marcelo Gallardo. E aí, seria uma opção ou não seria? Pra dar uma chacoalhada. Porque o Marcelo Gallardo, ele é um cara meio... Ele é um cara que impõe respeito, né? Ele é um cara que a percepção que nós temos dele é um cara meio cobrão. Um cara que chega lá e impõe respeito dentro do vestiário. Perdendo o Dorival, que tá pra acontecer de novo, e eu acho isso um absurdo, porque o Dorival ele é um técnico muito óbvio, muito prático, por conta de todo momento, por conta de todo o contexto que vive o São Paulo Futebol Clube, teria o Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo acho que adoraria vir pro São Paulo, porque dinheiro esses caras não precisam, né? A gente imagina que caras que... Quanto ele ganhava no River, muito tempo lá no River, fora que ele era jogador de futebol, né? Então quanto de dinheiro tem um cara desses? É igual o Ancelotti. O Ancelotti, óbvio que ele não veio pra seleção brasileira por conta de grana. Eu acho que o Ancelotti veio pra zerar o mundo, né? Ele veio pra zerar realmente o game. Porque ele foi campeão com vários times da Champions, o cara é um vitorioso absurdo, e veio pro Brasil pra falar, eu fui campeão com a seleção do Pelé. Eu trouxe a seleção brasileira de volta. Eu acho que foi pra isso que o Ancelotti veio, pra zerar o game. Tipo assim, eu trouxe o Brasil, a seleção que encantou o mundo, a seleção pentacampeã que todo mundo ama, eu trouxe de volta e eu trouxe o título mundial pra seleção. Pra mim foi isso, por isso que o Ancelotti veio. Então o Gallardo e qualquer outro técnico, muitos outros técnicos que não passaram pelo São Paulo ainda, diferentemente do Dorival, pra mim ele viria nessa pegada. Eu vou trazer o maior da América do Sul, porque o São Paulo é o maior da América do Sul disparado. Eu vou trazer o maior da América do Sul de volta. Tem esse fetiche
tem esse feitiço de alguns treinadores que essa diretoria imunda e canalha poderia explorar isso sim. Mas aí, o que vocês acharam de tudo isso? O que vocês estão achando? Vocês gostam do elenco? Não gostam? Deixa nos comentários aí. Queriam a demissão do Roger agora, nesse momento? Eu sei que muitos desistiram disso, muitos ainda querem a demissão dele. Quem vocês prefeririam? Dorival, Marcelo Galhardo ou algum outro? Deixa aí nos comentários. Aliás, foi muito curioso, no momento que o São Paulo ia cobrar uma falta ali no segundo tempo, a torcida começa a gritar, Rogério, Rogério. Ele não gostou, não, ficou sério, ele compenetrado. Mas ia ser legal, né, Casão? Se o Rogério desse uma risada pra torcida, assim. A torcida de São Paulo, óbvio, tem paixão pelo Rogério, né? Claro. Pô, Rogério foi... Não, o Rogério tá entre os 3 maiores ídolos da história do São Paulo, não tenho dúvida. Dizer o maior é complicado. O São Paulo teve muitos jogadores históricos. Né? Não podemos esquecer que o Gerson foi tricampeão mundial em 70 jogando com a camisa do São Paulo. Ele era o 10 do São Paulo quando ele foi convocado para a Copa de 70. Então, tem o Raí, tem Pedro Rocha, tem Vivinho. Teve o Vizinho. Então, Leônidas da Silva. Não é mole, não, né? Mas eu acho que o Rogério está entre os 3. E isso é uma homenagem espontânea, verdadeira e sincera. Você tá ali, porque eu passei a mesma situação que o Rogério, né? Quando eu joguei Flamengo e Corinthians no Pacaembu. A torcida do Corinthians cantou o jogo todo, volta Casão, seu lugar no timão. E eu já tava 7 anos fora do Brasil, voltei pro Flamengo, nem em São Paulo eu tava. E quando eu cheguei, a torcida do Corinthians pediu pra eu voltar. E essa reação da torcida do Rogério, eu comparo com aquela da torcida do Corinthians. Um saudosismo amoroso, carinhoso. Né? No meu caso, eles gritaram para eu voltar, eu voltei, mas eles queriam que voltasse aquele cara de 19 anos. Eu voltei com 31, com o joelho estourado e tudo mais. O Rogério foi um pedido da torcida de homenagem, né? Porque ele é treinador, não joga mais, né? Ele não ia bater a falta. Foi só uma coisa de saudosismo. Eu acho que o placar do Morumbi, nesse momento, poderia ter colocado uma falta que o Rogério tenha feito gol lá no Morumbi. Foi em Bragança. Não foi no Morumbi, foi em Bragança. Uma pena. É. Se tivesse sido ia no ser Morumbi, legal. ia ser legal. Porque é uma homenagem ao cara, merecida, justíssima, merecida, e ele não pode ficar incomodado, ele pode ficar constrangido, e deve ter ficado constrangido. O constrangimento faz parte da surpresa. Né? Você fica constrangido quando você é surpreendido. Adversário, né? Técnico do adversário. Mas quando você é surpreendido, você fica meio constrangido. Pô, eu era centroavante do adversário dentro do campo. E a torcida com isso gritando, e eu não conseguia jogar porque fui surpreendido. Eu acho que o Rogério ficou com alguma coisa assim entalada, sabe? Por isso que ele, na realidade, não é que ele ficou sério, ele ficou sem reação, Fabio. Não foi sério. É sem reação. Ele foi pego de surpresa e ficou sem reação. Sabe? Ficou em choque. É verdade. Agora, lamentar nesse jogo do São Paulo, mais uma vez, a contusão do Lucas, né? Inclusive, o Lucas volta, tá depois do tempo fora, sai de marca, não sei o quê. É um jogador que, pelo andar da carruagem e pelo número de contusões seguidas, já está indo para o fim da carreira, infelizmente. Ele tem 33 anos, Trajano, está agora fazendo os exames no Hospital Albert Einstein, e é muito preocupante, porque a gente está vendo aí na tarde, está confirmada já, né, a ruptura de tendão, né? Então ele só volta em 2027. Ele ficou em campo 22 minutos, retornou hoje, ele tinha quebrado 2 clavículas, retornou hoje ao jogo, entrou no segundo tempo e agora está fora já da temporada. É muito triste, né, ver um jogador ainda com 33 anos, né? Ainda poderia ter muito futebol ainda para ajudar o São Paulo, né, Casão? Então ele tá numa maré muito difícil, já faz alguns anos, né? E são contusões todas diferentes, né? O primeiro foi o joelho, depois é distensão muscular, depois quebra a clavícula, aí estoura o tendão. Você vê que são contusões em lugares diferentes do corpo, né? Nem todas as contusões têm a ver diretamente com o estado físico dele. Né? Essa pode ser, joelho pode ser. Agora, quebrar uma costela, fraturar uma clavícula, isso aí não tem nada a ver com a condição física, né, dos jogadores. São quedas. Mas essa aí de hoje, você pode pensar, cara, o que está acontecendo com a força muscular do Lucas? Né? Será que está sobrecarregado? Será que os tendões estão sobrecarregados, porque a massa muscular aumentou muito, porque ele teve que fazer muita fisioterapia? Pode ser que aconteça isso. Uma pena muito grande. O São Paulo ficou um momento, então depois que o Lucas saiu, ficou com 10 jogadores em campo, porque não podia mais fazer alterações, né? O Lucas foi pro vestiário. Inclusive o Alan Franco também estava em campo, mas era só um número ali, porque também estava sentindo muitas dores. Acabou que com essa estratégia aí, o São Paulo não consegue segurar a vitória, Trajano. Aliás, o Caleri conseguiu segurar a bola lá no ataque 6 minutos no finalzinho do jogo, mas aí aos 51 minutos o Bahia consegue empatar. Eu acho que foi mais justo, né? Um jogo com 35 finalizações, 18 finalizações do Bahia e 17 do São Paulo. Acho que foi um empate, foi mais justo, não, Trajano?
O Bahia precisa prestar atenção, Rogério, porque o Bahia vem perdendo. O Bahia não tem vencido os seus últimos jogos, né? A torcida está ficando incomodada com a situação. Não né? vence há 3 jogos no Brasileiro, né? No Brasileiro. Não vencia. Apesar que está lá em cima ainda. E tomou 3-1 do Remo em casa, na Copa do Brasil. Tomou do Remo. Aliás, o Remo está se mostrando, o Remo está lá embaixo, está se mostrando um time meio imprevisível, né? Quando você pensa que ele vai apanhar, tomar uma tunda, ele vai lá e consegue vencer. Mas o São Paulo e Bahia estão disputando aquela vaga ali, 5º, 6º lugar, e essa rodada, como eu falei no início, não ajudou em nada, porque todo mundo perdeu ponto, e foi um resultado justo. No último gol, eu fico meio desconfiado da defesa do Rafael. Foi meio em cima. Foi meio em cima dele, que tentou jogar para cima, para fora, né? E a bola não foi. Sim. Pode ter falhado, mas não... Né? Quer ver? Eu não sei se vai ter o gol aí, porque a bola que ele tenta defender e jogar para fora... Agora, ó. Não, esse é o golaço do Juba. O golaço, né? Dele. Aí foi 1-1, né? Aí depois o Ferreirinha entra no segundo tempo, o Ferreirinha faz o 2-1, o São Paulo fica segurando a bola lá 6 minutos no ataque, né? Com escanteio, o Caleri ali colocando a bola para fora, e aí no último lance da partida o Bahia sobe e aí consegue o gol do empate, Trajano. O que é estranho nisso tudo é o São Paulo jogar em Bragança, né, não? Você tem o Morumbi, um estádio histórico, que comporta não sei quantas mil, olha o gol do Ferreirinha aí. Aí você tem que jogar em Bragança. Eu acho meio... Essa direção do São Paulo, a diretoria, aliás, que está com ação judicial, a situação está complicada lá mais uma vez. É muito estranho. Isso não ajuda em nada o time que não joga no seu campo. Então, eu não sei nem como teve aquela fase recente da torcida pegando no pé do Roger, porque não se conformava com a demissão do Crespo. Então, o São Paulo é meio... Olha ali, tá vendo? Ele joga para cima. Vamos ver se vê de novo. É uma cabeçada, né? Eu acho que no início. Vamos ver, olha lá. Pimba, vai lá. É do Eric. Agora lá. É do Eric. Não, agora, olha só. Primeiro agora, olha lá. A cabeçada, ele joga a bola para cima, tentando jogar para a corna, né? Falhou, Casão. Ele perdeu tempo, né? Ele falhou porque a segunda defesa era para ter jogado para fora, foi o que ele tentou, mas ele jogou para cima. Para cima não adianta, você tem que jogar para fora, né? Porque o que acontece? Ele pula para jogar a bola para fora, ele joga para cima e depois ele cai. Ele tá fora da jogada. O goleiro vai ficar fora da jogada quando ele pula. Então todo goleiro tenta espalmar para fora, porque ele vai ficar fora da jogada na sequência. E ele espalmou para cima e ficou fora da jogada na sequência e acabou tomando o gol. E aí, só essa questão do campo, do estádio, que você está falando, mostra como o Pacaembu virou inútil para o futebol brasileiro. Exatamente. Virou inútil. Um dos campos de futebol mais charmosos do Brasil, no centro da cidade de São Paulo, com uma arquitetura maravilhosa. Todo torcedor de todos os times de São Paulo adoravam o Pacaembu. Sim, é fácil de assistir, é fácil de ir embora. Era o segundo estádio de todo mundo. O Morumbi não está podendo jogar, o São Paulo jogaria onde hoje? No Pacaembu. Né? No Pacaembu. Não pode jogar no Pacaembu, porque é artificial agora, não tem como jogar. Então vai fazer o quê? O Pacaembu acabou. O paulistano perdeu o Pacaembu. É uma pena. Eu sempre fui apaixonada